Se essa narrativa vencer, tem brasileiro pegando mais de 20 anos de cadeia por ter ido às ruas, enquanto quem já pegou em armas no passado foi perdoado e segue fazendo política como se nada tivesse acontecido. Hoje você vai ver um senador ao vivo na Globo jogando essa contradição na cara da militância do PT e desmontando ponto a ponto o discurso de defesa da democracia que a TV empurra todo dia. Fica até o final porque, além dos momentos mais fortes desse embate, você vai entender quem realmente ganha com penas absurdas, quem perde a liberdade e o que essa disputa significa para o futuro do Brasil e para as próximas eleições. Dá o play e vem acompanhar. Da anistia, senador, porque teve uma pesquisa Quest divulgada hoje há pouco que diz que 41% são contra a anistia para todo mundo, inclusive para o ex-presidente Bolsonaro, e 36% a favor. Qual que é a opinião do senhor? Olha, eu acredito que nós só temos um jeito de pacificar o Brasil, de reconciliar a nação, porque fazer discurso é fácil, mas na hora da prática nós precisamos colocar em prática exatamente essa questão. Nós já tivemos 6 anistias na história do país, né? Uma de 79, vamos pegar essa recente, pessoas que sequestraram o embaixador, pessoas que assaltaram bancos, pegaram em armas de fogo, pessoas que explodiram aeroportos, bombas em aeroporto. Todo tipo de barbaridade nós tivemos naquele momento. Essas pessoas foram anistiadas. Hoje, o que é que está acontecendo no Brasil? Se esses brasileiros condenados do dia 8 de janeiro tivessem quebrado alguma coisa, tivessem atacado a democracia com direito de defesa, eu não estaria aqui para defender. Você pode ter certeza disso. Mas essas pessoas não tiveram duplo grau de jurisdição. Eles quebraram, né? Só para entender. Não, veja bem, a grande maioria não quebrou. Não tem prova nenhuma que quebrou. São pessoas, Júlia e Humberto, que nunca tiveram passagem pela polícia, nunca tiveram passagem pela justiça, né? O que nós não tivemos ali, essa que é a diferença do Lula, que passou em 3 instâncias, né, que teve todo o direito de defesa. Agora, essas pessoas não tiveram as 3 instâncias. Elas não tiveram, muitas vezes, os advogados acesso aos autos. Elas não tiveram a individualização da conduta, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, pega todo mundo, joga dentro de um saco e vamos dar condenação para elas. Isso... Então, você é a favor da anistia para essas pessoas? Eu sou totalmente a favor. Aliás, eu acho essas pessoas, eu acredito que deveria ser nulo todo o processo. Inclusive, o voto do ministro Fux, um voto técnico, independente, mostrou as incoerências com jurisprudência e não discurso político que a gente viu, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Então, o senhor é a favor da anistia para o ex-presidente Eu Bolsonaro também? sou a favor de uma anistia ampla e restrita, porque o processo, ele foi um processo viciado. Se você pegar o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, né, que está fora do país, mostrando áudios, mostrando que existia um tribunal secreto com provas documentais de fraude processual, isso já deixa qualquer um que tenha apreço pelo Estado Democrático de Direito, pelo ordenamento jurídico do país, preocupadíssimo com isso. Então, eu acredito que deveria anular todo o processo. Mas, se não é possível, já que nós tivemos um julgamento político, a anistia é o remédio político para que o Brasil vá para frente. Ninguém aguenta mais, Júlia, Humberto, briga política, né? Ninguém aguenta, o Brasil pode mais. Mas o Brasil não está olhando para essa pauta. Essa não é uma pauta do Brasil, né? Não é isso que eu ouço nas ruas, né? E olha que eu converso com gente de esquerda e de direita, que é contra governo, que é a favor de governo em mercados. Eu vejo as pessoas preocupadas com cidadãos brasileiros que estão sendo injustiçados hoje no país. Bom, primeiro concordo com essa observação de que a pauta da população brasileira não é essa. As pessoas estão preocupadas, por exemplo, quem ganha até R$5.000, em saber se no ano que vem ele vai pagar imposto de renda ou se ele vai ter uma isenção. As pessoas mais pobres estão preocupadas se elas vão poder receber o Vale Gás ou se elas vão poder ter acesso a essa tarifa social ampliada da energia elétrica. Os empresários estão preocupados em saber questões relativas aos seus interesses, como, por exemplo, as sanções que o Brasil está sofrendo por razões políticas por parte do governo dos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, a sociedade, quando tem sido questionada, tem se manifestado
contrariamente a essa ideia da anistia, porque, em verdade, esse processo todo se deu dentro da mais absoluta legalidade, acompanhado pela população ao vivo, em tempo real, como se diz, e um processo onde houve o direito de defesa, onde houve todo um processo que foi negado, por exemplo, ao presidente Lula. Então, eu entendo que a anistia hoje, ela efetivamente não cabe. Nós temos que superar essa pauta e não cabe até porque o próprio processo ainda não se esgotou. Cabem os recursos, enfim, e o Congresso tenta se antecipar, orientado aí ou dirigido pela extrema-direita, para tentar passar uma borracha naquilo que o resultado desse julgamento coloca como mais importante: a possibilidade de nós desestimularmos no futuro qualquer um que queira dar um golpe de Estado no nosso país. Agora, tem um projeto que eu disse na abertura que está sendo negociado, articulado pelo Davi Alcolumbre, pelo ex-presidente Pacheco, e que o governo vê como palatável, que não é anistia, é mudar, diminuir as penas, é mexer no texto da lei de defesa da democracia, e prever ali uma diminuição para os crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor é a favor de um texto nessa linha? Não, eu acho que uma mudança da lei de execuções penais dirigida para atender a alguém especificamente, um grupo especificamente, é um grande casuísmo. E em se aprovando isso, qual é a certeza que nós temos de que outros tipos de crime mais à frente, eles não possam ser também objeto de uma definição de redução dos valores de pena, do tamanho de cada uma das penas? O que é que estão pretendendo agora? É fazer a aprovação de uma anistia às avessas, ou seja, já que não se pode anistiar, porque vai ser decretado inconstitucional pelo Supremo, qualquer proposta de anistia aprovada pelo Congresso, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a anistia ao reverso. Como é isso? Por exemplo, hoje, a partir de um determinado tamanho da pena, você não poderá, você terá que começar e passar um bom tempo no regime fechado. Agora, o que querem dizer, o que querem propor, por exemplo, é dizer que tal pena, em relação à tentativa de golpe de Estado, por exemplo, cairia de 20 e tantos anos para 8, e com isso as pessoas não seriam presas. A apresentadora joga a pesquisa na mesa. 41% dos brasileiros dizem ser contra a anistia geral, inclusive para Bolsonaro, e apenas 36% são a favor. E é aí que o clima esquenta. Girão responde que só existe um caminho para pacificar o país: tratar com o mesmo peso quem já foi anistiado no passado e quem está sendo condenado agora. Ele lembra as anistias de 79, cita sequestros, assaltos a banco, bombas em aeroporto, gente que pegou em arma e hoje circula livremente pela política. Em seguida, confronta a situação dos presos de 8 de janeiro. Muitos sem passagem pela polícia, sem direito a duplo grau de jurisdição, sem individualização de conduta, jogados no mesmo saco e recebendo penas altíssimas. Para ele, o processo inteiro é viciado, precisa ser anulado, e a anistia ampla, inclusive para Bolsonaro, vira o único remédio político para virar essa página e acabar com a guerra permanente que só interessa a quem vive de polarização. Vamos para a parte 2. Elas não passariam em nenhum momento, elas cumpririam a pena em liberdade, é isso que se está querendo. O senhor acha desse projeto da dosimetria? O PL, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, é contra, fala que tem que ser anistia ampla, geral e restrita. E para o senhor? Tem um grande humanista americano chamado Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Esse processo que chama de golpe de Estado, e eu não sei como é que um golpe de Estado pode ser dado sem nenhuma arma, diferente da turma que até pouco tempo estava e hoje voltou, à cena do crime, está aí anistiada. Essas pessoas não estiveram com armas, foi uma revolta. Você vê lá, associação criminosa armada. Aí já mostra um dos artigos que eles foram condenados, que o negócio não tem nenhum tipo de base, Então eu vejo que esse processo ele precisa realmente passar por um escrutínio jurídico que seja realmente algo palatável.
Hoje, eu vejo que essa dosimetria é uma coisa light, que vai perpetrar uma injustiça ainda que continua. Então eu vejo assim, sabe, nós estamos vivendo um momento de sombras no Brasil. Um momento que as pessoas que tiveram anistia recentemente não querem anistia para os outros. Por quê? Porque quem está buscando hoje anistia é a direita, são os conservadores. E esses estão sendo implacavelmente perseguidos. E eu digo isso assim de uma forma muito tranquila, como um senador independente, que eu vejo uma caçada à liberdade de expressão, né? A liberdade dessas pessoas de se defenderem, né? Não tem prova absolutamente de nada, e eu vejo efetivamente que o Brasil precisa corrigir esse rumo, porque isso não é saudável. Os dois são contra a dosimetria, mas por razões absolutamente diferentes, entendi. Agora, o senhor está falando, quando o senhor cita os exemplos, o senhor está pegando dos executores, que foram as pessoas que, segundo a justiça, entendeu, fizeram a depredação e tinham um objetivo final do golpe de Estado, por meio de uma GLO, enfim. Eu queria saber do núcleo crucial, que foram os 8, inclusive o ex-presidente, julgados e condenados na semana passada. O próprio presidente do PL, do partido do ex-presidente, disse que houve um planejamento de golpe, só que o golpe não aconteceu. A lei, eu sempre cito isso aqui porque às vezes as pessoas não sabem, né? Não tem obrigação também de saber. A lei fala na tentativa de. E o planejamento já é, na interpretação dos ministros, um ato executório e não necessariamente um ato preparatório, que esse sim não é punível. Júlia, você vê, vamos repetir, domingo, presidente, e olha que ele sabe, eu tenho restrições ao presidente da República, o ex-presidente, né? Tive questionamentos, inclusive, de algumas pautas dele, questão de arma de fogo, por exemplo. Eu sou totalmente a favor do controle e não da liberação do porte, né? Votei contra o ministro Cássio Nunes Marques publicamente, a indicação do ex-presidente, né? Tem uma série de críticas. Mas a gente não pode negar que Bolsonaro é um clássico perseguido político, né? Acabamos de perguntar, não pode dar entrevista, né? Não teve prova. Então, essa questão de um núcleo, ele estava nos Estados Unidos, né? Você pega o Anderson Torres, a injustiça que está acontecendo com esse cidadão estava nos Estados Unidos, né? Você não tem nenhuma prova ali que você possa dizer, não, peraí, aqui existiu uma coordenação, né? Armado ninguém estava. A acusação, ela não entende que a presença no dia 8, ela entende que são atos que se acumulam a partir de julho de 2021 e que culminam no dia 8. Eu vejo assim que essa sentença, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas essa sentença estava pronta desde o início, porque é uma questão de tirar da vida política o Bolsonaro e tirar as pessoas que estão junto, para dar uma lição, inclusive, de que mobilizações não são bem-vindas, né? E você vê o que aconteceu dia 7 de setembro no Brasil, de forma ordeira, pacífica, como tem que ser. A população está indo para a rua, a população está pedindo anistia, a população quer ver um país onde os direitos fundamentais sejam respeitados. E a gente precisa virar essa página. Se a gente não tivesse olhar, por exemplo, eu e Humberto, nós discordamos de muitas pautas, né? Mas nós estamos juntos contra as bets, por exemplo, né? Inclusive, ele deve ser o presidente e eu o vice-presidente dessa pauta, porque isso está destruindo o brasileiro mais pobre, tirando o dinheiro do alimento dele, do Bolsa Família, inclusive, e isso é inaceitável. Mas a gente pode ser adversário no campo das ideias políticas, jamais inimigos. Nós somos, afinal, irmãos, filhos do mesmo Deus. E é esse o exemplo que a gente precisa dar para a sociedade. Perseguição de Bolsonaro? Não, de forma alguma. Aliás, eu nunca vi no Brasil um processo judicial em que houvesse tantas provas e produzidas pelos próprios réus. São gravações, são escutas, são, enfim, documentos, tudo isso dando uma demonstração clara de que houve uma ação orquestrada, organizada. Segundo, como disse o ministro Moraes, não foi um passeio no parque. Havia uma operação denominada Punhal Verde e Amarelo, cujo objetivo final era o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro da Suprema Corte Brasileira. Provavelmente, se aquilo tivesse dado certo, dificilmente a gente estaria fazendo aqui esse debate, dificilmente o Congresso Nacional estaria funcionando. Nós já vivemos isso no passado, que é uma ditadura. Então, esse julgamento, ele foi e é
extremamente importante para que no futuro ninguém se arvore a repetir. Que pense 2 vezes antes de dizer, olha, eu vou tentar trazer os militares, eu vou tentar articular mobilizações sociais para nós termos no país uma ditadura, um golpe de Estado. Então, eu entendo que o Brasil, aliás, isso é reconhecido internacionalmente, o Brasil está dando uma demonstração para o mundo de que é possível e necessário se defender a democracia. E para que isso aconteça, nós temos que combater a impunidade. A impunidade, é isso que não pode acontecer. E acho que a anistia, se ela vier a ser aprovada, ela é um estímulo à impunidade e um estímulo à repetição em outro momento qualquer disso que aconteceu agora. Agora, repara uma coisa. Enquanto esse debate acontece em Brasília, tem centenas de brasileiros que passaram o Natal longe da família, não vão estar com seus filhos na virada do ano e enfrentam penas de 10, 15, até 20 anos de prisão por terem ido às ruas protestar. Muitos deles nunca tiveram passagem pela polícia na vida. Alguns sequer entraram nos prédios públicos, mas foram condenados do mesmo jeito. E aí você me pergunta, em qual país do mundo depredação de patrimônio público rende 2 décadas de cadeia, quando no passado quem sequestrou o embaixador e explodiu o aeroporto foi perdoado e hoje faz carreira política? Essa contradição mostra exatamente o que o senador Girão denunciou no programa. Existe um peso e 2 medidas. E quem paga a conta são famílias comuns, conservadores, que foram às ruas acreditando que estavam defendendo o país e hoje são tratados como terroristas. Bolsonaro, que sofreu uma facada, passou por várias cirurgias e segue pagando caro por ter enfrentado o sistema, é o exemplo mais visível dessa perseguição. Mas existem centenas de brasileiros anônimos cumprindo pena desproporcional, enquanto a narrativa oficial repete que tudo foi feito dentro da lei. Então eu quero saber de você. Você acha que deve haver anistia para os presos de 8 de janeiro? Comenta aqui sim ou não. E me diz também de que estado você está assistindo. Esse debate está só começando. E se depender da pressão da mídia tradicional e da militância, a história vai ser contada apenas por um lado. Se você quer análise direta, sem medo de falar o que a TV esconde, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer esse trabalho. Cada curtida e cada comentário ajuda esse conteúdo a chegar em mais brasileiros que ainda acreditam que justiça precisa ser igual para todos. Nos vemos no próximo vídeo com mais análises sem rodeios.